Olha, e se eu começar a inventar as coisas que eu gosto, né? Tem gente que é assim, né? Tem gente que às vezes acredita na própria mentira. Isso é terrível. O cara conta uma coisa e aí aquilo só aconteceu na cabeça dele, sabe? Se você tem esse amigo seu que às vezes é assim, do nada o cara vai lá, conta uma coisa que você vivenciou e você fala, meu irmão, não foi isso, tá? Bom, o que é que tem a ver, professor? Eu tô falando aqui de uma mentira, né? Mas que aconteceu juridicamente mesmo e que já tinha acontecido com os advogados, mas vamos entender um pouco sobre a importância disso. É um tema bem sério, tá? Eu falei de brincadeira, mas é bem sério. Como assim, professor? Aqui a gente vai analisar, né, sobre um acórdão do TJMT que, portanto, no Mato Grosso, ele citou um dispositivo inexistente. Professor, que conversa é essa? Eu não entendi, né? Bom, a gente está falando aqui sobre essa, de certo modo, essa notícia, né, do Conju, e eu estou me baseando totalmente nela para fazer essa análise, que ele fala que um acórdão, né, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, e aí ele cita, de certo modo, aqui o acórdão, né, porque parece que o processo ele estava tramitando de certo modo, em alguma cláusula, não sei se é de sigilo ou não, mas enfim, eu estou comentando aqui por essa notícia. E no fundo, a gente está trabalhando aqui o assunto sobre a responsabilidade pelo uso, e aí talvez eu vou até dizer pelo mau uso da inteligência artificial. Eu acho que é sobre esse tópico que a gente precisa conversar. Nesse caso aqui, a gente tem uma ideia muito simples, né? O que é que acontece com os advogados se eles começam a utilizar a inteligência artificial de maneira inadequada, com mau uso, alucinando, como a gente fala, né? Porque ela usa uma inteligência artificial generativa. Então, quando você quer aquela tendência, muitas vezes, de querer aquele resultado, né, ele vai fundamentar, né, muitas vezes fora da base de conhecimento dele, e vai citar dispositivo inexistente, que foi o que aconteceu aqui. Citou um artigo do Código Civil que não existia. Ele inventou o artigo. Vamos entender um pouco mais sobre esse caso, né, e também fazer um paralelo junto com os advogados e quais são as consequências disso. Bom, eu lhe convido para ficar aqui. Meu nome é Felipe Duque, tá aqui o nomezinho aqui escondido, porque aqui foi um erro meu, né? Mas espero que, enfim, não tenha alucinado e você consiga entender tudo. Bora lá. Olha só, o que foi que aconteceu, né, para você entender? Houve um acordo no TJ Mato Grosso que ele citou um dispositivo que ele não existia. E aí eu, no fundo, eu estou fazendo esse paralelo aqui porque nós não tivemos lá na nota da Conju, do Tribunal de Justiça, dizendo que, olha, foi o mau uso da inteligência artificial. Nós não tivemos isso. Eu que estou, né, pressupondo que foi de inteligência artificial esse erro, e aí por isso quero trazer esse tema. Quais são os riscos do uso da inteligência artificial no Poder Judiciário? Coincidentemente, recentemente nós tivemos uma resolução, agora em março de 2025, que é a resolução 615 do CNJ, que ela trata sobre esse uso de inteligência artificial no Poder Judiciário. E aí, nesse sentido, né, aparentemente esse caso nos mostra uma hipótese em que houve um erro decorrente de um uso inadequado de uma inteligência artificial generativa. Logo, isso aqui não foi confirmado pelo tribunal, né? É bastante frisar, pode ser que equívocos acontecem, né? E não foi inteligência artificial, mas eu estou me pautando como se fosse nessa análise aqui, tá certo? Se não for, peço desculpas e aqui fica aberto aqui para que realmente seja feita a análise correta, né? Mas vamos imaginar que fosse. Professor, eu ainda não estou entendendo o caso. O caso é sobre esse caso aqui, né? Que foi esse acórdão aqui, ele é trazido pelo Conju, né? Então, é um acórdão que sai e do nada esse acórdão ele cita um dispositivo inexistente que é esse artigo 603 do Código Civil. Então, três desembargadores, de alguma maneira, eles fundamentaram sua decisão num dispositivo falso. E esse acórdão, ele acabou negando o provimento ao recurso, basicamente conforme essa norma fabricada, né? Como a gente diz, norma fabricada, porque esse dispositivo não existiu. E só para você entender assim a controvérsia, né, o grande problema, é que nesse caso, a versão falsa falava sobre o contrato de empreitada, né? Ele dizia assim, ó, tendo em vista que a responsabilização de um contrato de ambas as partes, alguém vai ter que pagar mais dinheiro para alguém por causa desse dispositivo, é um contrato de empreitada. Mas quando você ia para a versão real, ou seja, ia para a versão existente do artigo 603 do Código Civil, era um caso sobre prestação de serviço e falava sobre você despedir a pessoa sem justa causa. Então, na verdade, você percebe que os efeitos jurídicos e financeiros eles eram completamente diferentes. E, claro, por isso que, novamente, parece que o caso é de mau uso da inteligência artificial. Parece. Isso foi constatado, ainda não foi. Mas a grande questão é, professor, quais são os parâmetros dessa regulamentação do CNJ para que o Poder Judiciário possa utilizá-la? E esse é um ponto bem relevante para a gente refletir sobre isso. Na nova regulamentação do CNJ, que foi a resolução 615 de 2025, ela estabelece algumas coisas que poderiam ser válidas para esse caso.
Primeiro aspecto, ele vai dizer que nós queremos que o Poder Judiciário, adotando a inteligência artificial generativa, ela tenha alguns requisitos obrigatórios. O primeiro, mais importante, é necessário que haja uma supervisão humana obrigatória em todas as etapas. Ou seja, ao fazer uma decisão utilizando-a, você precisa, de fato, ter uma supervisão humana. Para que, enfim, diante de um equívoco, você não diga, ah, não, o problema foi o ChatGPT. Não, não foi. O problema foi você, né, que usou o ChatGPT sem, consequentemente, utilizar uma supervisão que é importantíssima, é imprescindível. E por isso, tanto assim, e tem várias coisas interessantes nessa resolução, ele vai dizer, você, consequentemente, está com uma vedação de um sistema, você não pode ter um sistema sem que você tenha essa possibilidade de revisão humana. Eu não posso proferir decisões sem que haja essa supervisão do que foi escrito ali. Salvo engano, até quando você usa o ChatGPT, se outra inteligência artificial, ela coloca no final. Não sei se vocês já viram isso, né? Mas ela coloca tipo a nota de rodapé. Olha, o ChatGPT comete equívocos. Então, enfim, você não pode literalmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vamos dizer assim, quando você utiliza. E é interessante porque também na própria resolução, ele cria um dever de reportar esses eventos adversos relacionados à inteligência artificial. Então é como se o próprio Poder Judiciário deve reportar-se à Corregedoria e também ao próprio CNJ, que cria um órgão, de certo modo, para supervisionar esse uso. É bem interessante essa resolução, tá? Essa resolução está bem interessante, esmiuçada, e por isso que eu chamo a atenção aqui para os senhores do conhecimento dela, né? Não tenho dúvidas que isso aqui, em provas de magistratura e também na realidade, né, da advocacia, ela exige que você saiba. Beleza. Mas será, professor, que o Poder Judiciário ele vem utilizando a inteligência artificial? Ah, isso aqui é interessante. Porque a gente pega uma pesquisa, eu estou mostrando aqui essa pesquisa da própria CNN, né, de 2024, 66% dos tribunais no Brasil usam inteligência artificial. Então é como se isso não é uma tendência, isso já é uma realidade. Quando já passou mais da metade, está dizendo todo mundo está utilizando. A questão é, será que todo mundo está usando do jeito certo? Será que todo mundo está usando treinando, né, pesquisando? Porque a gente demora anos para conseguir se formar em direito. E aí o cara acha que do nada ele vai colocar 3 palavras-chave e aquilo ali vai resolver? Não vai, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Então como é que é os dados? 66% dos tribunais já estão utilizando. Diz que o TJ do Rio Grande do Sul é um dos que lideram hoje os projetos. E muitas pessoas, né, que estão no Poder Judiciário já falam, olha, aumenta a minha eficiência, otimiza meus recursos, isso me dá mais automação. Agora, o grande paradoxo é que quando os juízes eles vão responder sobre esse assunto, né, segundo essa notícia do CNN, ele diz que metade dos magistrados e servidores usam inteligência artificial, mas 70% diz que usa raramente ou eventualmente. Então é como se fosse o seguinte, olha, a gente tem inteligência artificial, mas também nem todo mundo está usando. Então, ainda assim, é uma coisa que há um paradoxo mesmo. Apesar de a gente dizer que todo mundo usa, parece que as pessoas não usam com frequência. É como se quisesse apontar isso aqui. Tá, professor, a gente falou desse caso envolvendo, né, um equívoco potencial, né, do TJMT. Mas e se isso acontecesse com os advogados? Já tem algum parâmetro? Isso é bem interessante. Eu quis trazer aqui uma comparação com o contraste que se dá nos Estados Unidos, né? Pelo menos das notícias que saíram até agora. Como assim, professor? É dessa notícia falando que alguns advogados eles utilizaram, né, de certo modo, da inteligência artificial generativa sem essa supervisão, vamos dizer assim. Ela inventou jurisprudência ou ela inventou leis e eles foram multados. Multados mesmo, né? Então é como se os Estados Unidos, e diz a notícia, estão recorrendo a multas para conter precedentes falsos que foram gerados por inteligência artificial. Veja que coisa interessante, né? Por quê? Porque ele diz assim que os advogados americanos estão enfrentando sanções severas. Multas nos processos que vão de $1.000 a $15.000 por uma citação falsa, seja de uma jurisprudência, seja de uma lei. Muitas vezes lá também tem uma revogação de um privilégio processual, né, o que tem no direito americano. Muitas vezes está sendo obrigatório ter um treinamento compulsório sobre esse uso ético, né? Então é como se a OAB, né, assim, enfim, fala, olha, você para usar agora você tem que fazer esse curso aqui, é obrigatório. E aí isso também vai gerando, obviamente, danos reputacionais documentados e que vão sendo publicizados, feitos site de notícia, e acaba tendo uma responsabilização mesmo sem dolo, né? Como se fosse isso, olha, você deveria ter feito a supervisão. Ainda que você diga, caramba, passou completamente desapercebido, não quis fazer isso. E, em alguns casos, o próprio escritório, não somente o advogado,
sendo responsabilizado. E aí foi uma citação basicamente de um juiz americano falando que os advogados têm dever ético de checar as citações que eles usam. Isso tudo com base nessa notícia aqui. Tá, professor, essas são as sanções para os advogados que têm acontecido. Mas nesse caso, TJMT, o que é que poderia acontecer? Haveria algum tipo de consequência para os magistrados no Brasil, vamos dizer assim? Bom, a verdade é que hoje nós não temos sanções para esse caso, né? A própria resolução do CNJ ela não trata sobre isso. Então, hoje há uma ausência de sanções diretas para o juiz esbarrado alguém que use a inteligência artificial de maneira equivocada, né? Criando, vamos dizer assim, como aparentemente foi esse caso. O que pode ser feito é que a resolução diz que será feito possivelmente uma investigação, né? Então, cada corregedoria vai investigar a utilização dos seus juízes embarradores, do uso pelos seus servidores públicos. Isso se dá não somente nesse caso, mas por qualquer órgão. E também a resolução diz que é possível que haja uma investigação por esse Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Poder Judiciário, que fica no CNJ, tá? Então isso aqui também pode ser uma coisa que pode acontecer. No processo, o que pode haver se foi proferida aqui, por exemplo, uma apelação, haver um embargo de declaração, né? Para que há uma manifesta contradição, né? O dispositivo ele não existe, né? Com todo respeito, e isso vai ter que ser, vai ter que mudar, de certo modo, a decisão. Ou então, se ela transitou em julgado, seria possível uma ação rescisória aqui por violação literal do dispositivo de lei, previsão, salvo engano, no artigo 966, inciso 5º do Código de Processo Civil. Beleza? Bom, o que é que você acha disso? Será que você achou interessante? Comenta aqui, né, para que a gente possa, enfim, fazer mais vídeos também aqui, trazer para que você saiba mais sobre esses assuntos relacionados à inteligência artificial. Eu adoro isso, né, mas eu adoro também conversar com gente que entende, gente que gosta e gente que não quer alucinar, né, quer aprender. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus, vamos lá, vamos embora.